O assunto do Gente em Destaque hoje é a Copa do Mundo, mas não a Copa do Mundo agora de 2018, mas as primeiras Copas realizadas pela FIFA. Eu vou entrevistar dois pesquisadores de futebol que fizeram um trabalho fantástico de fabricar os álbuns das Copas de 1930, 34 e 38. Eles vão mostrar aqui pra gente como é que ficou esses álbuns. É o Rogério Michailev e o Luiz Evaristo. Muito obrigado pela presença de vocês, que vieram lá de Curitiba para participar desse programa. Antes da gente falar dos álbuns, vocês mostrarem, contarem como é que foi a história da construção dos álbuns, eu queria saber um pouco de vocês, da história de vocês em relação ao futebol, se vocês acompanham desde sempre, desde cedo, como é que começou isso? Bom, boa tarde, Rodrigo, pessoal. É uma grata oportunidade, agradeço por essa oportunidade de podermos aí debater um pouco mais sobre o que o futebol representa na vida, não só de nós aqui, os entrevistados, mas do imaginário de muitos aí que podem estar nos assistindo hoje, né? Futebol para mim assim, é essência de muita coisa na vida, né? Desde a tenra idade aí, graças ao meu pai, ele trouxe ele alimentou automaticamente a ideia de tratar o futebol como paixão e também como parte histórica. O primeiro contato que eu lembro de parte histórica eu tive com a revista Placar, né? Ele trouxe aí e ela permeia toda a minha vida aí, histórica relacionada ao futebol. De repente hoje a revista não está no mesma linha de conduta que era no princípio, né? Mas ela é um fio condutor disso tudo aí, né? E futebol, para mim, muitos podem dizer, o cara é fanático e tudo. Não, mas futebol para mim é vida. Com o futebol eu aprendi a escrever, a fazer contas, a geografia, e eu aprendi todas as capitais do Brasil, cidades de outros países, né? Através das equipes. Eu conheci as equipes, ela é uma equipe de Belgrado, outra lá da Itália e assim por diante. E além da geografia, história, né? Que é o que nos traz hoje aí para fazer esse debate com vocês aí. E espero que seja de grande satisfação para todos que irão nos assistir. E você também, desde sempre, acompanha futebol, desde pequeno? Sempre, porque meu pai foi repórter. Ele era repórter em Santa Catarina, depois serviu o exército em Curitiba e começou a trabalhar numa rádio de Curitiba também, a Rádio Cultura, né? E sempre no meio do futebol. Então, a partir dali não teve outro caminho a seguir que não fosse aquele, né? Pro Luiz era comum ele ir nos hotéis e tirar foto com o Nelinho, com o Marinho Chagas, o pai ia entrevistar os caras e eu ia lá. Rivelino. Pra ele era comum ir lá você ia com tuas irmãs, né, Luiz? Também. Não tinha como escapar de amar o futebol, né? Tava foi na uma veia, coisa bem natural. E a lembrança de Copa do Mundo de vocês? Qual é a primeira lembrança que vocês têm de Copa do Mundo? Olha, a Copa do Mundo para mim começa depois do que pro Luiz, né? Para mim é Copa de 82, né? Foi um marco, assim, porque eu lembro que as primeiras figurinhas que eu comecei a colecionar foram do ICMS lá, numa época, no início final dos anos 70, começo dos anos 80, que foi uma febre, né? A gente até estava conversando sobre isso hoje. Foram vários estados. E ali eu comecei a tomar gosto. Lembro vagamente daquelas figurinhas da ping-pong de futebol cards, né? Mas o principal foi a Copa de 82 com a ping-pong, né? Eu tinha o sonho de pegar o álbum, né? Que você trocava por 15 embalagens. Eu tirava o chiclete, eu punha as embalagens assim no canto, porque era casa de madeira, eu punha no canto assim, sabe? E juntava as embalagens lá para daí... Falei, mãe, vamos trocar lá, né? E as figurinhas. É engraçado, porque eu acho legal de contar isso. Chiclete coleção de chicletes, não sei se você fez, Rodrigo, mas era uma crueldade com as crianças, cara. Porque, veja, a gente ser obrigado a mastigar 10, 15 chicletes... Só para trocar por um... Era um tablete desse tamanho. Isso do futebol card. A nossa, em 82 já era um menor, né? Ah, sim, verdade. Aí, eu e meu irmão, nós tínhamos a brilhante ideia de descascar o chiclete e pôr na geladeira. Então você sabe, né? O horror. As geladeiras ficam abarrotadas. Não, e ficava duro, né? Lógico.
Como é que ia comer depois? Então, olha, quem colecionou naquela época as figurinhas e terminou o álbum pode se considerar um guerreiro, um herói. Hoje em dia é fácil, né? Você abre um envelope, vê a figurinha, você troca lá. Hoje você pode comprar o álbum completo, né? Figurinha nem cola mais com cola mesmo, né? Que era mais legal, colar com sim, cola mesmo. Com cola. Aí você tinha que ter uma técnica, puxa, para você não colar as páginas, você tinha que pôr um plástico. O álbum começava assim e acabava assim, né? Com certeza. Isso quando a mãe não fazia uma cola de maisena, né? Que a figurinha ficava grossa assim. Né? Então, realmente é que a nossa geração era um guerreiro. Mas sobre a questão de Copa, né? Além da questão de figurinhas, né? A geração, né? De 82, né? Ela realmente é decantada aí e tudo, mas era um futebol diferenciado mesmo. Independentemente de como os resultados vieram, grandes jogadores a gente pôde ter a oportunidade de ver naquela seleção, né? E o meu ídolo até hoje é o Zico, né? E não só como pessoa, né? Como atleta, a gente vê aí o exemplo que ele deu de superação quando teve as contusões depois das Copas, nas Copas seguintes, né? E sempre e isso permeou o resto da vida inteira da gente, né? Mas a Copa de 82 é marcante por todo o resultado, né? E pelo futebol, acho que foi a última Copa, posso estar enganado, em que você viu um futebol arte em geral. Você teve seleções que demonstraram um futebol muito técnico, né? Não só o Brasil, né? Não. Tinha várias... A França, né? A Polônia tinha um time muito bom, né? A Itália, apesar de ter tudo ali, a questão pesada para nós, né? Mas é um time muito aplicado taticamente, com peças muito técnicas, né? Camarões também, tudo, né? Surpreendeu. Então eu vejo assim que foi uma Copa marcante pela questão do futebol arte. A partir de 86 já começa a mudar, e 90 é o corte abrupto, seco, né? Aquela coisa assim, mecânica. Hoje a gente está vendo a foto no Museu do Futebol, né? A seleção brasileira da Copa de 90. Cara, você via ali... Jogava com líbero, né? 5 zagueiros. 5 zagueiros. Aí você via dois volantes, aí você via só tinha um cara para fazer a criação. Eu falei, nossa, e 2 atacantes. Só podia dar aquele resultado. E a sua história também com Copa vem de quando? De 78. Na Argentina. Com um álbum que ele também conhece, da Sadira, que você colava só a ponta de cima da figurinha, e embaixo tem o histórico de todos os jogadores, e o álbum tem até hoje. Você levantava para olhar o... daí você via lá Zico, o nome do cara e tal, data de nascimento. O que já é uma versão de um álbum britânico, né? Da FKS, né? Então, bem interessante. E 78 foi marcante também por aquele fato da Argentina e Peru, né? O Brasil acaba a Copa invicto, né? Sim. Campeão moral, né? O Coutinho falava, né? E a Argentina e o Peru fazem aquele papel aí, né? O goleiro do Peru nasceu na Argentina, né? Quiroga. Dentre outras coisas, né? Dentre outras coisas. Quiroga. Vamos falar então agora, começar a falar desse trabalho de vocês, do álbum, da Copa de 30, 34 e 38. Primeiro vamos falar como é que surgiu essa ideia de fazer esses álbuns. Eu sei que vocês não se dedicam apenas a fazer esses álbuns, mas são pesquisadores de futebol em geral, né? Sim. Mas a ideia do álbum surge de que forma? Bom, nós fazemos junto aí com o professor Heriberto Ivan Machado. Quem é ele? Ele é um historiador do Clube Atlético Paranaense, do qual eu torço, né? Sou torcedor também. E ele teve uma situação, eu comecei a conversar com ele e estar mais próximo a ele em final de 2008, né? Ele, lá por 2009, ele teve uma situação de problema familiar, e um dia na casa dele ele chegou assim: poxa, Rogério, eu sempre quis fazer algo sobre Copas do Mundo, né? Eu já ajudava ele nas questões aí de levantamento histórico do material do Atlético Paranaense, vídeo, revistas, coleções, né? Falei, professor, o que lhe impede de fazer essa obra? Falei, Rogério, é pesquisa, é complicado e tudo mais, né?
não sei lidar muito com a internet, né? Ele já é um senhor de 68 anos, na época ele tinha 60 e alguns, nem isso. E ele comentando, eu falei, mas o professor não tem nada de dificultoso em pesquisar. A diferença é que o senhor vai deixar de ir numa biblioteca, folhear jornais e revistas e vai pesquisar através da rede mundial de computadores, né? E ele falou, você me ajuda? Eu falei, mas claro, com certeza. Daí eu disse assim, só não posso começar hoje porque eu tenho que ir na casa do Luiz Evaristo. Luiz Evaristo? Mas espera aí. Eu conheço esse rapaz. Ele veio semana passada, né, autografar um livro meu. Pois é, o Luiz é meu amigo há 10 anos. Conheço o pai dele ao mesmo tempo, né? E ele continua na mesma toada ali de pesquisa histórica, né? O Luiz tem uma pesquisa absurda de jogadores aí, né? E ele falou, opa, beleza, então já começamos bem. Claro, vamos lá. Aí a partir disso a gente foi desenrolando aí todo esse trabalho desde então, né? E você entra nesse trabalho já desde o comecinho também? Porque daí, quando ele falou de mim pro professor, o professor falou assim, vou lá na casa do Luiz ver o material que ele tem. Que meu pai deixou uma coleção com 12 mil jogadores de futebol. Fotos, né? 12 mil fotos, nome completo, data de nascimento, cidade onde nasceu, todos os clubes onde os caras jogaram, assim. E o professor, ali, eu acho que deu aquele toque nele, né? Falou assim, poxa vida, vou aproveitar fotos para fazer um álbum de Copas do Mundo. É possível. Porque ali já tinha um bom material, né? Para começar a pesquisa, né? Sim. E a partir dali, deslanchou, né? E a ideia de vocês era já começar pela ordem mesmo, fazer primeiro da Copa de 30, 34. Sim. Que é um trabalho inédito, né? A gente nunca viu o álbum dessas Copas de... não existiu. Olha, eu no período que eu pesquiso, né? A Panini reeditou algumas páginas que ela atribuiu a alguns álbuns de figurinhas, né? Mas na prática mesmo, nunca, até o momento, nós não encontramos nenhum álbum figurinha alusivo a esses 3 eventos, né? Essas 3 Copas do Mundo. Muitos ali você encontrava alguns jogadores que estiveram no evento, mas não diretamente. Um álbum de Copas do Mundo de 30, 34, 38. Né? Tiveram revistas a respeito, né? Teve até alguns guias da FIFA a respeito ao evento, mas propriamente dito, um álbum de figurinhas, nem no que era antigamente, cigarros, chocolates, sabonetes, ninguém, caixa de fósforo, bala, ninguém chegou não a fazer um álbum de Copas do Mundo, dessas 3 primeiras, né? E então a gente falou, por que não? Vamos começar do princípio, né? E qual o primeiro passo? O primeiro passo seria, além do arquivo que o Luiz tinha, buscar na rede e nas federações. Vocês mandaram e-mails para um monte de federações. Exatamente. E nenhuma respondeu. Olha, para não dizer que nenhuma respondeu, Rodrigo, porque assim, você quando conversa com o professor, ele é categórico, assim, né? Eu já passo, assim, eu gosto do efabulativo, do que está por trás, né? Não gosto de ser categórico. Não foi, né? A gente recebeu um único retorno de uma federação, a Federação Alemã, que nos disse assim, olha, não temos nada, procure a FIFA. Por sinal, eu tenho uma amiga que mora em Zurique. Eu falei, por favor, Linei, procure para mim lá uma situação do como é que é o acesso à FIFA, né? O que a gente pode fazer, a nossa ideia e tudo. Ela foi. Disseram para ela assim, olha, não podemos dar acesso e também temos direito sobre isso, né? Pois bem, então a partir deste quadro, fomos à luta. Né? Eu queria que você mostrasse então, essa primeira página para a câmera. Sim. Enquanto você mostra, eu queria perguntar para o Luiz, essa página, que são autocolantes, né, as figurinhas, né? O que acontece? A pessoa compra, recorta e vai colando, né? Isso, exatamente, Rodrigo. E do jeito que ela quiser, aleatoriamente, ordem alfabética, o jeito que ela escolher. Ordem das equipes, o jogador também. Então aqui a gente está com a Romênia? Não, essa aqui é um pedaço da Romênia. Nessa aqui eu separei, porque o que acontece? Da mesma forma que as figurinhas são produzidas na Panini, por exemplo, vamos usar como um exemplo, elas são produzidas também. Às vezes vem figurinhas juntas das outras. Então, por que elas estão assim? Você vai recortá-las, aquilo que o Rodrigo já levantou, vai recortá-las e fazer com que você coloque de uma forma mais adequada.
né? Então aqui a gente está com uma folha pronta do Uruguai, né? Da equipe do Uruguai, em que a gente teve cuidado de levantar os rostos de todos os jogadores inscritos para os eventos, Rodrigo. Então é um levantamento assim absurdo. Eu desafio alguém que tenha nessa condição, e até mesmo a FIFA tenha nessa condição, né? Porque o que acontece, Rodrigo? Por que a gente teve esse cuidado? Além de marcar, né? Essa é a capa do álbum. Né? Essa é a capa do álbum de 1930, né? Então aqui a gente teve o cuidado de não fazer por exemplo, um livro igual ao que os outros foram feitos, né? A gente teve o cuidado, por exemplo, de contar o princípio, uma história, um breve histórico do que... Um texto. Exatamente, um breve texto, né? Aí com as fotos dos precursores da taça e tudo mais. Tem a ficha dos jogos também. Sim, tivemos o cuidado de esmiuçar cada ficha para, por exemplo, dar um norte para quem estiver colando as figurinhas e, consequentemente, aqui os espaços para você colar as figurinhas, né? A gente não pôs os nomes, evidentemente, para que você montasse, né? É um atrativo desse álbum, você não tem um álbum engessado. E assim eles seguem todos os eventos, né? A gente produziu até agora os 3 primeiros, né? E tá tendo esse tipo de interesse aí para desenrolar de uma forma legal, né? Tá certo, então a gente vai fazer um rápido intervalo agora. Daqui a pouco a gente continua conversando com o Rogério e com o Luiz. Voltamos daqui a pouco, até já.